Olá, outra vez. Vou então agora falar da parte restante das medidas contra a doença SARS-CoV-2, Covid-19. Falei previamente sobre o confinamento e o rastreio de contactos. Vou agora continuar falando sobre a desinfecção de superfícies e objetos e higienização das mãos. No caso do vírus de influenza, o vírus da gripe, houve uma revisão que encontrou múltiplos ensaios clínicos randomizados que demonstraram que quer a higienização das mãos, quer a desinfecção de superfícies e objetos não tem um efeito substancial na transmissão do vírus da gripe. No caso do SARS-CoV-2, houve vários trabalhos que verificaram a possibilidade de se encontrar SARS-CoV-2 em diversos tipos de superfícies durante muitas horas ou até dias. No entanto, esta análise desses trabalhos verifica que eles foram feitos em laboratório utilizando condições que não têm nada a ver com condições da vida real. Nomeadamente, utilizaram quantidades de vírus muito elevadas, muito superiores àquelas que é expectável acontecer em situações de vida real. Quando isso foi feito, em situações que tentam mimetizar situações virais de vida real, não se conseguiu identificar vírus SARS-CoV viáveis das superfícies. E estes autores consideram que a probabilidade de transmissão do SARS-CoV-2 a partir de superfícies inanimadas é muito baixa. Noutro trabalho, estes autores italianos fizeram 2 estudos em que tentaram, em serviços hospitalares de internamento de doentes com Covid-19, através de zaragatoas de superfícies e objetos, identificar vírus SARS-CoV-2. E não conseguiram encontrar vírus SARS-CoV-2 em nenhuma superfície ou objeto, a não ser numa máscara de ventilação de um doente. E mesmo nesse caso, esse isolamento de SARS-CoV-2 não foi possível cultivar numa cultura celular de células Vero E6, ou seja, não eram vírus viáveis. Os autores concluem que a contaminação do ambiente por SARS-CoV-2 é muito pouco provável de conseguir levar ou causar transmissão de SARS-CoV-2 em condições de vida real. Em relação à higienização das mãos, especificamente no caso do SARS-CoV-2, esta revisão não encontrou nenhuma evidência convincente que a higienização das mãos seja eficaz em combater a epidemia do SARS-CoV-2. Não há qualquer prova que a higienização das mãos reduza a transmissão do SARS-CoV-2. Em resumo, o que eu posso dizer é que, quer no vírus da gripe, quer no SARS-CoV-2, aparentemente nos vírus respiratórios, a desinfecção de superfícies e objetos e a higienização das mãos não parece serem medidas importantes para reduzir a sua transmissão. Em relação ao encerramento das escolas, logo no início da pandemia, vários trabalhos mostraram que a doença Covid-19 é rara nas crianças. No trabalho da esquerda, verificaram que dos doentes todos com Covid-19, só 0,9% tinham menos de 15 anos de idade. No trabalho da direita, os doentes com Covid-19, menos de 1% dos doentes tinha menos de 10 anos de idade. Para além disso, nas 171 crianças com Covid-19 que eles estudaram, apenas em 3, cerca de 2%, é que houve necessidade de ventilação mecânica invasiva. Todas elas eram crianças com doenças de base graves e só uma é que faleceu. Um trabalho em Itália, aqui do lado esquerdo, também verificou que só 1% dos doentes com Covid-19 tinha menos de 18 anos. Destes doentes com menos de 18 anos, só 11% foi hospitalizado e nenhum deles morreu. Ou seja, em maio já se sabia que a doença Covid-19 raramente atinge crianças e, quando as atinge, é pouco provável provocar doença grave. Do lado direito está um trabalho que foi analisar cadeias de transmissão envolvendo crianças e encontrou que 9 em cada 10 cadeias de transmissão com crianças, a criança foi infectada pelos adultos e não foi a criança que infectou os adultos. Só numa em cada 10 cadeias é que é a criança que infecta adultos. Ou seja, para além daquilo que eu disse anteriormente, a criança também raramente é a fonte de infecção para os adultos. Por isso, não é de espantar que nesta revisão sistemática da evidência sobre o encerramento de escolas e a sua influência na doença Covid-19, reviram 16 trabalhos e não encontraram nenhuma evidência, nenhum dados
que apontassem para que o encerramento de escolas tivesse qualquer vantagem no controle da doença Covid-19. Depois do encerramento de escolas, vamos então falar do uso generalizado de máscaras. Começando também com o exemplo do vírus da gripe, do vírus influenza, naquela revisão sistemática e meta-análise de que falei, 10 ensaios clínicos randomizados demonstraram que o uso de máscaras, quer pelas pessoas com gripe, quer pelos seus contactos, não tem um efeito substancial na redução da transmissão deste vírus. No caso do SARS-CoV-2 da Covid-19, uma meta-análise financiada pela Organização Mundial de Saúde foi publicada a 1 de junho e concluiu, com baixo nível de evidência, que a utilização de máscaras poderia ter um efeito substancial na redução da transmissão deste vírus. No entanto, este trabalho, de 172 estudos da revisão, só um terço é que era sobre o SARS-CoV-2, e dos 44 estudos comparativos da meta-análise, só 7 eram sobre SARS-CoV-2 e só um deles era um trabalho comparativo. E, portanto, esta revisão tem sido muito criticada e tem havido pedidos de retratação do Lancet em relação a este trabalho. No entanto, a Organização Mundial de Saúde, em junho, fez sair as suas recomendações sobre o uso de máscaras no contexto de Covid-19 e no capítulo específico do uso generalizado de máscaras pelo público, a OMS reconhece que não há evidência científica do benefício do uso de máscaras pelo público em geral, não há suporte científico para esta medida e, apesar disso, aconselha aos governos a encorajar o público a utilizar máscaras. Aponta a OMS vários possíveis benefícios e possíveis malefícios desta medida. Com possíveis benefícios, aponta a possibilidade de reduzir a estigmatização das pessoas que usem máscara. Ao usar toda a gente máscara, as pessoas que usam deixam de ser estigmatizadas. Aponta a vantagem de fazer as pessoas sentirem que estão a ter um papel na redução da transmissão do vírus. E aponta também a possibilidade de haver um benefício financeiro no fabrico e na venda das máscaras, bem como uma possibilidade de expressão cultural para as pessoas que fazem máscaras. Aponta isto com potenciais benefícios da obrigatoriedade do uso generalizado de máscaras. Aponta como possível malefício o risco aumentado de autocontaminação quando as pessoas utilizam máscaras e as manipulam. Este autor afirma que utilizar uma máscara fora de um estabelecimento de saúde tem pouco ou nenhum benefício e diz que este desejo para a utilização generalizada de máscara é uma reação reflexa à ansiedade respeitante à pandemia. Aqui podemos avaliar as curvas de novos casos do lado esquerdo da Espanha, um país em que o uso de máscara é obrigatório, e do lado direito da Holanda, um país em que o uso de máscara não é obrigatório. E podemos verificar, nesta segunda vaga de novos casos, que a curva de Espanha até parece ser mais extensa do que a da Holanda. Mas já temos publicado, a 18 de novembro, um estudo randomizado, prospectivo, sobre o uso de máscara pelo público em geral na Covid-19. O que é que fizeram estes senhores na Dinamarca? Pegaram em 6.000 pessoas e a todas elas disseram para cumprir medidas de distanciamento social e a metade delas, 3.000, não usaram máscara e a outra metade, os outros 3.000, deram 50 máscaras a cada um e ensinaram e incentivaram ao uso de máscara constante. O que é que verificaram? Que ao fim de um mês, os que não usaram máscara tiveram uma taxa de infecção de 2,1% e os que usaram máscara tiveram uma taxa de infecção com SARS-CoV-2 de 1,8%. Uma diferença de 0,3% que não é estatisticamente significativa. Ou seja, neste trabalho, a utilização de máscara pelo público em geral não teve uma diferença estatisticamente significativa no número de infecções por SARS-CoV-2. Então, depois de ter falado de evidência científica sobre respeitante a estas 5 medidas para reduzir as infecções pelo SARS-CoV-2, vou agora falar sobre outro tipo de medidas, as medidas com o objetivo de fortalecer a capacidade do sistema hospitalar. Isto pode ser feito de duas maneiras, ou aumentando o número de camas, ou evitando internamentos sem benefício. Em relação ao aumento do número de camas, avaliando o que aconteceu na Lombardia, que é uma região de Itália com uma população semelhante à portuguesa, 10 milhões de habitantes, antes da pandemia, na Lombardia, havia 720 camas de cuidados intensivos de nível 3 de adultos. Eles conseguiram em 10 dias aumentar 200 camas de cuidados intensivos de adultos, ficando com 920 camas,
das quais 482 eram dedicadas a doentes com Covid-19. Em Portugal, a primeira coisa que soubemos foi em maio, neste relatório, em que foi referido que antes da pandemia, em Portugal, havia 528 camas de nível 3 de adultos de cuidados intensivos e que foi possível aumentar 35% esta capacidade para 713 camas, ou seja, conseguimos ficar com um número de camas semelhante à Lombardia antes da pandemia. Em 26 de outubro houve um novo relatório que falava já de 755 camas de cuidados intensivos e de 17.700 camas de enfermaria, das quais 318 de cuidados intensivos eram para doentes Covid-19 e estavam lá 240 doentes, e 1.802 eram camas de enfermaria para doentes Covid-19 e estavam lá 1.432 doentes nessa altura. Isto é o que se sabe em Portugal daquilo que fizemos para aumentar o número de camas. Conseguimos aumentar 35% o número de camas de cuidados intensivos e temos este número de camas de enfermaria. Em relação à evicção de internamentos sem benefício, isso vai depender dos nossos critérios de internamento, quer na enfermaria, quer em UCI, e de eventuais critérios de não admissão de doentes que não vão beneficiar dessa admissão. No caso, os critérios de admissão em enfermaria em cuidados intensivos que foram publicados nesta norma 004/2020 da DGS, de referir que fazem parte dos critérios de admissão e critérios de não ter alta do hospital, a impossibilidade de manter o isolamento do doente no seu domicílio, de um doente com Covid-19. Isto era uma área que claramente poderíamos e deveríamos melhorar e arranjar alternativas porque não estejam doentes internados no hospital apenas porque não é possível isolá-los no domicílio. Em relação aos restantes critérios, há também critérios que são critérios ligeiros, pouco agressivos e que não costumam ser aplicados em doentes que não têm esta doença e que possivelmente deveriam ser revistos. Mas talvez mais importante sejam os critérios de não admissão, ou seja, os critérios que procuram que não sejam admitidos em unidades de cuidados intensivos doentes que não vão beneficiar desse internamento. Vou falar do que é que foi feito em Itália, na Bélgica, em Espanha e em Portugal. Em Itália, logo a 16 de março, os italianos apresentaram um documento que foi posteriormente publicado na revista Critical Care, em que claramente dizem que deve-se aliviar os médicos individuais de tomar estas decisões caso a caso, em casos individuais, porque isso é muito complicado do ponto de vista emocional. Deve haver critérios generalizados, bem claros, que devem ser tornados públicos, para que não haja dúvida, de critérios de admissão e de não admissão de doentes em cuidados intensivos. Estes critérios devem ser aplicados quer aos doentes com Covid-19, quer aos doentes sem Covid-19, para que não haja discriminação de acordo com a doença que os doentes têm. E, preferencialmente, estes critérios devem ser aplicados desde o início da pandemia, para que também não haja uma discriminação temporal. E os doentes, há um mês atrás, teriam critérios para ser admitidos e um mês mais tarde já têm critérios para não ser admitidos. Isto devia ser desde o início da pandemia. E também consideram estes autores que poderá ser necessário colocar um limite de idade para as pessoas serem admitidas em cuidados intensivos. No caso belga, a Sociedade de Cuidados Intensivos, logo em março, publicou também umas recomendações e princípios éticos em que dizem várias coisas interessantes. Uma das que dizem é que os doentes e idosos que estão em lares de idosos que tenham perturbação cognitiva grave não devem ser candidatos à admissão a unidades de cuidados intensivos. Também fala que os doentes idosos devem ser avaliados de acordo com o Clinical Frailty Score, que avalia a sua fragilidade global, e que os que tiverem uma pontuação muito elevada também não devem ser admitidos. Estes critérios belgas foram depois especificados por cada instituição, por cada hospital belga, e este é o exemplo dessa especificação de um hospital belga, que tem critérios de não admissão em cuidados intensivos, incluindo a dependência para todas as atividades de vida diária, doentes frágeis com Clinical Frailty Score superior a 4, com demência moderada ou grave, com doença oncológica refratária aos tratamentos ou em estadio avançado, com insuficiência de órgãos estabelecida e conhecida, como doentes em hemodiálise, doentes com insuficiência cardíaca documentada, doentes com cirrose hepática com alguma gravidade ou doentes com insuficiência respiratória crónica dependentes de oxigênio no domicílio. Também a Sociedade Espanhola fez os seus critérios, que publicaram na revista Medicina Intensiva e que são os mais práticos e específicos de todos. Eles dizem que os doentes com mais de 80 anos com comorbilidades, ou doentes com doenças neurodegenerativas,
ou doentes com demência não devem ser admitidos em cuidados intensivos. Mesmo os doentes com mais de 80 anos sem comorbilidades ou com idade entre os 70 e 80 anos com comorbilidades, deve-se evitar a admissão em cuidados intensivos e a sua indicação para ser ventilado invasivamente será cuidadosa e individualmente selecionada, avaliando o seu risco e benefício. O que é que se fez em Portugal? Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos apresentou umas recomendações que diz que a admissão num serviço numa UCI deve ser feita numa avaliação caso a caso por parte do médico, que é exatamente o contrário que diziam as recomendações dos outros países. E também se recomenda que, em casos de extraordinária escassez de recurso, se tornem explícitos critérios de priorização da admissão em serviço de medicina intensiva. Eles não fizeram, não se tornaram explícitos estes critérios, continuam a não estar explícitos estes critérios e diziam que era só em casos de extraordinária escassez de recursos. Diziam ainda outras coisas, nomeadamente recomendavam a não utilização de técnicas de oxigenação alternativas à ventilação invasiva, como a cânula nasal de alto fluxo ou a ventilação não invasiva. E isto é importante porque, ao não se recomendarem estas alternativas, vai-se fazer com que alguns doentes possam ser candidatos à ventilação invasiva e à admissão em UCI em situações que poderiam eventualmente ter-se evitado se se utilizassem estas técnicas alternativas de oxigenação. Mais tarde, a 8 de novembro, a Comissão de Ética da Ordem dos Médicos fez publicar este documento e neste documento continua a dizer que, se for necessário estabelecer uma triagem dos doentes para admissão em cuidados intensivos, deverá ser os médicos que têm que tomar essa difícil decisão. Dizem que estes critérios de admissão e não admissão devem ser para os doentes com Covid-19 e sem Covid-19, mas não explicitam esses critérios. Apenas dizem que os doentes onde o benefício é mínimo ou improvável por doença avançada ou terminal não devem fazer terapia intensiva, como sempre, aliás, mesmo fora desta pandemia, só que reparem que isto é uma definição muito pouco explícita e prática. Portanto, ou seja, falei sobre estas 5 medidas com o objetivo de reduzir novas infecções e não consigo encontrar evidência científica sólida que demonstre a sua eficácia de nenhuma delas, e falei sobre a questão de aumentar e reforçar a capacidade de resposta hospitalar, sendo que a única coisa que eu concluo é que em Portugal foi possível aumentar 35% o número de camas em cuidados intensivos. Não sei qual é o plano daqui para a frente e também não encontro critérios explícitos que nos permitam evitar internamentos sem benefício em cuidados intensivos. Então, e agora o que é que fazemos? Isso vai fazer parte da parte 4 desta minha apresentação, que será o resumo e a conclusão. Muito obrigado.